Olá, queridos instantes, estaremos aqui entrando com o nosso estudo desse sábado. Então, queremos só aguardar um pouquinho, alguns segundos, os demais irmãos aí que quiserem participar poderem entrar na nossa sala. Peço já a você que compartilhe, que você convide os demais para estarem conosco nesse tempo, em que nós vamos continuar a falar sobre uma igreja vivendo em pequenos grupos. Tá certo? Então, quero lhe dar as boas-vindas. Você que está com a gente aqui nessa tarde, para estudarmos juntos a palavra e esse tema tão relevante, que é a realidade dos pequenos grupos em igrejas. Igreja evangélica, né? Igrejas que trabalham com pequenos grupos. Tá bom? Vou aqui olhar para você agora. Então, estamos aqui online. Quero agradecer pela sua presença, você que nos honra com a sua assistência nessa tarde de sábado, 5 horas da tarde, agora 5h04. E o nosso objetivo, como nós já falamos aqui no início, é continuar estudando sobre pequenos grupos, né? Nossa vontade, é desejo de nós colocarmos essa experiência, né? Essa vivência de pequenos grupos dentro da Igreja Batista do Natal. Então, nós estamos aí dentro de várias coisas que temos feito, né? Já fizemos esse curso presencialmente, então agora nós fazemos online. Nós então queremos capacitar a igreja a poder participar de pequeno grupo. E eu quero iniciar dando alguns avisos, alguns recados, tá certo? Presto a sua atenção, nós vamos dar os avisos, depois vamos orar para então começarmos aí o nosso estudo dessa tarde. Primeiro aviso, aquele aviso das redes sociais, você pode se inscrever nos canais da Igreja Batista do Natal, a gente está aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você procura lá nessas redes, Igreja Batista do Natal, se inscreve, curte, para que você então possa continuar recebendo aí os nossos estudos, tá bom? Então, você está convidado a participar. Membros da igreja, né, tem sempre como um grande motivo de alegria e prazer poder contribuir e ofertar com a Igreja Batista do Natal. Aqueles que não podem vir aos cultos presenciais, né, que temos todo domingo, podem fazer o seu depósito, sua oferta, sua contribuição através de depósito bancário, transferência. Então está aparecendo aí para você os dados na sua tela. Tá bom? Então está aparecendo aí, você acessa a conta, faz sua transferência, esse dinheiro com certeza vai ser uma bênção para o Ministério da Igreja Batista do Natal. Outro aviso que eu quero dar também, amanhã nós estaremos com o nosso culto presencial às 16 horas e também virtual. Então, aqueles que querem vir, que se sentem à vontade, podem vir, estamos aqui fazendo nossos cursos presenciais, que são também transmitidos online, a partir das 16 horas. E o tema que nós vamos trabalhar amanhã será o tema Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. Nós temos já algumas semanas estudado algumas parábolas e nesse domingo nós então daremos continuidade. Nós já estamos chegando ao final dessa série de mensagens, dessa série de reflexões. Nós vamos aí reiniciar, né? Nós vamos iniciar agora um outro estudo, né? Nós vamos aqui está divulgando o tema no próximo domingo, né? Domingo que vem vai ser o nosso último, domingo que vem não, sem ser esse domingo próximo, será o nosso último estudo sobre as parábolas, né? Nós vamos estudar a nossa última parábola, sem ser esse domingo outro. Então nós vamos iniciar
uma outra série de estudos temáticos, né? Nós estamos falando sobre as parábolas e vamos então falar sobre outra no outro domingo. E nós vamos então estar nesse domingo, sem ser esse domingo outro, divulgando qual será esse tema para você então estar por dentro aí com a gente. Tá certo, querido? Eu quero novamente agradecer a sua presença. Eu quero iniciar orando, já que nós temos aqui uma tarde para falar sobre esse tema, né? Uma igreja vivendo em pequenos grupos. Eu quero orar, nós vamos fazer uma breve reflexão aqui da palavra de Deus. Vamos ler a palavra e fazer uma breve reflexão para depois então nós entrarmos no nosso estudo propriamente dito. Vamos orar. Paizinho, eu quero que o Senhor nos conceda graça, nos conceda sabedoria na abordagem desse estudo. Senhor, que Tu, ó Pai, prepares o nosso coração e a nossa vida para experimentarmos uma espiritualidade real, viva e dinâmica. Nos ajuda, ó Deus, nesse tempo de pandemia e isolamento social, não tem sido um tempo fácil. E o que nós pedimos, ó Deus, é que o Senhor nos motive nesse tempo de distanciamento a vivermos uma vida mais chegada com o Senhor e com os nossos irmãos em Cristo. Então que essa tarde seja um tempo de conversarmos e compartilharmos sobre esse tema tão relevante para a igreja, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Nós vamos ler aqui o texto que se encontra na Epístola de Efésios, capítulo 4. Peço aí que você mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Efésios 4, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por quê? Deus deu esses homens à igreja. Por que Deus deu um pastor para a igreja? Ele concedeu esses homens à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele sobe aos céus e quando ele sobe, ele então envia o Espírito e esse Espírito concede dons, capacidades, habilidades espirituais para a sua igreja. E como então essas habilidades elas serão utilizadas? O versículo 12 diz: Ele concede esses dons, dentre esses dons, alguns específicos como apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, eles são dados à igreja para fazer com que a igreja seja aperfeiçoada. Eles são dados não para entreter a igreja, não para ser o referencial sacerdotal da igreja, não. Os pastores, eles são dados à igreja para que, por intermédio do trabalho do pastor, junto à igreja, os membros da igreja, o que eles chamam aqui no versículo 12 de santos, sejam aperfeiçoados, desenvolvidos, como um soldado que é levado ao quartel para receber treinamento. Então, o pastor é aquele que treina os santos, os crentes, para que eles, aperfeiçoados, trabalhados na sua espiritualidade, no seu conhecimento de Deus, nas suas habilidades pessoais, eles possam desempenhar o seu serviço. Então, os pastores, eles são dados por Deus para que ele consiga, para que ele seja um instrumento do próprio Senhor, para fazer com que a igreja trabalhe. Hoje, infelizmente, a gente tem uma visão do pastor como aquele que faz tudo na igreja, que tem a responsabilidade de fazer tudo, né? Ele que prega, ele que aconselha, ele que visita, ele que evangeliza, tem pastor que canta, que toca. É como se a igreja não precisasse mais de nada, mas o texto de Efésios capítulo 4 diz que perceber dessa forma é um engano. Não é bíblico essa visão de igreja em que pastor
é a única pessoa que deve fazer alguma coisa, né? É um homem que tem uma função específica dentro do corpo, mas para que as pessoas aperfeiçoadas nas suas habilidades espirituais, inclusive, elas possam desempenhar o serviço, aquilo que elas foram chamadas por Deus para fazer. Então, é uma cadeia, uma cadeia no sentido de que eventos que se sucedem e não tem como ser de outra maneira. Então, existem alguns homens que receberam capacitação de Deus, habilidades específicas, para aperfeiçoar os demais crentes, dentre essas figuras o pastor. E o pastor, então, aperfeiçoa as pessoas, né? Ensina, pastoreia, aconselha, prega para as pessoas no culto de domingo. Tudo isso para quê? Para a igreja, para a ovelha voltar gordinha para casa? Não, gordinha da palavra. Para voltar gordinha para casa? Não, para colocar aquela pessoa em condição de trabalhar. Então, pastor que não faz isso está fugindo da sua maior responsabilidade. Pastor que não usa as suas habilidades, suas capacidades, seu conhecimento para orientar, para ensinar, para conduzir as ovelhas a uma capacitação, um aperfeiçoamento, ele está fugindo das suas responsabilidades, tá certo? Porque essencialmente a responsabilidade do pastor é aperfeiçoar os santos, para que os santos aperfeiçoados, fortes, vigorosos, hábeis, capazes, eles possam então desempenhar o seu serviço. E por que os crentes devem desempenhar o seu serviço? Para que o corpo seja edificado, para que haja crescimento espiritual e crescimento numérico do corpo de Cristo. Então, como eu falei, é uma cadeia de eventos que não pode ser interrompida em algum dos seus momentos, senão a consequência é desastrosa. Então, homens que têm a responsabilidade de aperfeiçoar outras pessoas, de aperfeiçoar os crentes, para que esses crentes aperfeiçoados, eles possam desempenhar o seu papel no corpo e, consequentemente, a igreja seja edificada. Então, os homens, eles recebem esses dons, né, essas habilidades, né, vou citar aqui o pastor mestre, o pastor recebe essa capacidade para, com aquilo que ele recebeu de Deus, ele então use tudo que ele recebeu para pegar o crente, ou os crentes, os santos, a igreja que ele pastoreia, para fazer com que esses crentes, eles cresçam pessoalmente na sua fé e no seu conhecimento de Deus. E as suas habilidades possam ser então colocadas a serviço da igreja. E a igreja, fazendo uso dessas habilidades, ela possa ser edificada. Você acredita que existe edificação nesse processo, como nós lemos de Efésios 4, se só o pastor é aquela pessoa que serve a igreja? Não, não existe. Quer dizer, é uma cadeia que, se houver falha, a quebra em algum elo dessa corrente, ela deixa de ter utilidade. Então, o que nós estamos falando é conduzir as pessoas a uma compreensão, primeiro, da figura do pastor, né, que o pastor não é o sacerdote, o papa da igreja, ou o Espírito Santo da igreja, jamais. De que a função do pastor é específica e clara segundo a Escritura, que é conduzir os crentes a essa capacidade de serviço, para que esses crentes, servindo, possam conduzir a igreja à edificação. Consequentemente, o que nós somos levados então a compreender é que a igreja só é edificada quando as pessoas participam do serviço, estando elas capacitadas. Então, estamos aqui falando sobre alguma coisa muito complexa e muito séria, porque se as pessoas ficam fugindo de suas responsabilidades, se as pessoas ficam negando a sua necessidade de participar do serviço prestado à igreja, o que acontece? Não tem edificação. Você tem inchamento, certo? Mas edificação você acaba não tendo. Então, guarde essa palavra no seu coração, porque o objetivo, de fato, é com que os crentes possam trabalhar, eles possam ativamente participar da
do crescimento da igreja, tá certo? Eu quero agora então começar o nosso estudo, tá bom? Vou botar aqui desde o início, tá certo? Então tá aparecendo aí para você o tema da nossa série, uma igreja vivendo em pequenos grupos. Hoje é o terceiro dia do nosso estudo, tá certo? Se você quiser ver os dois anteriores, eles estão aí disponíveis no YouTube e no Facebook. É só você entrar na nossa comunidade aí e você então vai poder ter acesso, tá certo? Lembrando de se inscrever aí nos canais da Igreja Batista do Natal, você vai ser ricamente abençoado, viu? São estudos interessantes, pregações transformadoras que podem abençoar a sua vida. Então, está aparecendo aí para você. Você pode se inscrever aí no Facebook, no YouTube e no Instagram. E também esse conteúdo, esses slides que eu preparo e outros materiais, eu deixo disponível nesse link, tá certo? Então, se você quiser, tem outros materiais que você pode usar na sua igreja, na sua instituição, para edificar, para estudar a Bíblia. Você pode acessar então esse conteúdo lá no slideshare.net/viva a igreja, tá bom? Mas então, comecemos o nosso estudo dessa semana falando sobre o encontro do pequeno grupo. Deixa eu aparecer aqui, vai ficar aqui do lado, pronto. Agora estamos aqui olhando um para o outro, tá bom? Existe um princípio fundamental que nós não podemos esquecer, que uma coisa é o pequeno grupo e outra coisa é o encontro do pequeno grupo. Eu sempre falo isso, mas é uma ênfase que necessariamente precisa ser dada. Então, o pequeno grupo é aquele grupo de irmãos que vivenciam a espiritualidade e a igreja 7 dias por semana. Então, isso é pequeno grupo. O que é o pequeno grupo? É uma igreja que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a definição mais essencial que nós podemos dar de pequeno grupo. Pequeno grupo é uma igreja que se reúne, que vive, é um povo que vive como igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse povo, né, que é um povo de número limitado, número reduzido, por isso é pequeno, ele separa um dia na semana para se encontrar. Então, o pequeno grupo, ele tem o dia do encontro do pequeno grupo. São duas coisas diferentes. Então, você não vai orar pelo seu companheiro de pequeno grupo só no sábado. Você pode fazer isso durante toda a semana. Você tem algum evento, alguma coisa, quer convidar alguém do seu pequeno grupo, pode fazer isso, não só no sábado. Então, o pequeno grupo, ele funciona todos os dias, ele tem essa vivência, né? Toda semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já o encontro do pequeno grupo, ele acontece uma vez na semana. Ele acontece num local específico e tem um tempo determinado e uma metodologia para facilitar, então, a edificação. É isso que nós chamamos do encontro de pequeno grupo. Então, não confunda o pequeno grupo, né, que ele é essa vivência de igreja de determinadas pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não confunda isso com o encontro do pequeno grupo, que ele acontece uma vez na semana. Então, nós precisamos diferenciar o pequeno grupo, que nós chamamos aqui de PG, do encontro do pequeno grupo, que é o EPG, né? O PG, ou pequeno grupo, é a igreja 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, para o pequeno grupo ser pequeno grupo, ele não precisa estar no encontro, certo? Ele vive sem o encontro, ele vive antes do encontro. Então, entre um encontro e outro, encontro de pequeno grupo e outro, existe o pequeno grupo, aquilo que nós fazemos diariamente, a maneira como nós nos abençoamos, a maneira como nós edificamos, a maneira como usamos nossos dons e talentos para abençoar outras pessoas. Então, esse é o pequeno grupo. E o encontro do pequeno grupo ocorre uma vez por semana com os membros daquele pequeno grupo.
Então, eu já tive durante toda a semana a minha vivência com meus irmãos do pequeno grupo, orando, abençoando, mandando versículo, talvez se encontrando em determinado lugar para conversar, para orar juntos. Isso é o pequeno grupo vivendo e experimentando igreja 7 dias por semana. E o encontro ele ocorre uma vez por semana com os membros daquele pequeno grupo. O pequeno grupo ele é informal e espontâneo. Então não existe formalidade no pequeno grupo, né? Se eu quero orar por alguém, eu não preciso pedir autorização para o líder do pequeno grupo para eu fazer essa oração. Eu posso pessoalmente ir na casa da pessoa, orar e abençoar a vida dela. Eu não preciso ter uma metodologia para ser igreja durante a semana, né? Não preciso. Porque eu preciso, vou fazer uma visita na casa de fulano e como lá na igreja a gente tem um louvor, tem oração e tem palavra, eu vou seguir a mesma metodologia, não. O pequeno grupo é informal, é a vida espiritual acontecendo durante a semana. E é espontâneo, não é obrigado, não é aquele momento em que você precisa participar para ter interação com os demais. Ele é espontâneo, você não pode ser forçado a fazer. Já o encontro do pequeno grupo, ele é planejado e direcionado. Ele ocorre uma vez por semana e para que esse encontro aconteça, existe um planejamento, existe uma direção, existe um preparo prévio para aquele encontro, né? Tanto o grande grupo quanto o pequeno grupo e o encontro do pequeno grupo é a igreja com todas as suas características. E a gente sempre tem que lembrar disso. O pequeno grupo não é menos importante que a igreja. O pequeno grupo não é menos poderoso que a igreja. O pequeno grupo não é menos espiritual que a igreja. É tudo igreja. Então a gente precisa aprender a não mais diferenciar essas realidades, tá certo? Pequeno grupo é importante, o grande grupo é importante, o encontro do pequeno grupo é importante, eles todos têm a sua importância e todos são igreja, tá certo? O encontro do pequeno grupo pode ocorrer na mesma casa toda semana. Nós sabemos que existem alguns pequenos grupos que seguem o método de rodízio, quer dizer, existem grupos de irmãos que revezam as casas aonde eles se encontram. Isso não é um método ideal, porque se você tem como referência uma casa, é mais fácil das pessoas encontrarem, inclusive de convidarem aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas. Pode variar de local? Pode, existe essa possibilidade, mas só dentro de determinadas realidades, né? É algo, o ideal que nós devemos buscar são as chamadas casas hospedeiras, né? Aquelas casas que recepcionam semanalmente os seus membros. Então, são casas que teriam um espaço razoável, que poderiam abrigar 6 a 8, 10 pessoas num dia, né? Então, teria que ter essa disponibilidade. Se recomenda também, ao final do encontro, um lanche, porque o lanche é um momento de descontração e comunhão. Além do que nós encontramos lá no livro de Atos, em muitas oportunidades, os irmãos das igrejas se reunindo para comer. Então, o comer, o sentar-se à mesa com os irmãos após o encontro, é algo além de prazeroso que favorece a comunhão. Então, é recomendável que isso aconteça. Alguns pequenos grupos podem ser formados a partir da escola, de trabalho, de clube. Então, você inclusive pode ter a realidade de pessoas que participam de mais de um pequeno grupo, né? Ela participa de um pequeno grupo da igreja, que se reúne aos sábados, mas na escola ela tem um pequeno grupo com os colegas da escola. Isso pode acontecer sem nenhum problema. Podem eventualmente ocorrer em outros espaços, como praças, clubes, restaurantes, praias, cinemas. Então, todo o seu pequeno grupo, no Dia dos Pais, decidiu então ir para a praia. Então, vai a caravana do pequeno grupo, chega lá, vocês podem fazer o lanche, podem ter um momento de adoração, um momento de edificação, pode ser feito em qualquer lugar.
Inclusive, como eu citei, você pode ter grupo formado na escola que funcione essencialmente numa escola, ou então um pequeno grupo de pessoas que são de uma igreja que trabalham num determinado lugar, numa fábrica, por exemplo, e naquele turno do almoço, na hora do almoço, aqueles irmãos se reúnem então para fazer o seu pequeno grupo, tá certo? Então, essa é uma realidade e mostra o poder do pequeno grupo, essa capacidade de adequação a dias e lugares diferentes, né? Mas uma questão que tem que ser colocada é que o pequeno grupo, para o membro, deve ser prioritário. Então, entre um evento, como por exemplo, me chamaram para um sábado para jogar uma bola, e logo no horário do pequeno grupo, né? Eu não vou porque a minha prioridade é o meu encontro com o pequeno grupo. Se os membros não entenderem essa importância de tornar o pequeno grupo prioritário, o pequeno grupo não funciona, porque o pequeno grupo ele leva em consideração o compromisso dos seus membros. Então, para o membro do pequeno grupo, aquele dia é uma prioridade ele ir para o encontro, tá certo? Quem pode participar de um pequeno grupo? Lembrando que eu estou falando isso numa perspectiva da maneira como nós queremos trabalhar, da Igreja Batista do Natal. Quem pode participar? Primeiro, membros da igreja. Na verdade, o ideal é que todos participem, né? A gente não força, não obriga, como eu falei anteriormente, a pessoa tem o direito de não ser abençoada, tá bom? Eu não quero, pastor, participar. Tudo bem, você tem o seu direito de não ser abençoado por esse trabalho, mas o recomendado é que todos os membros eles sejam incluídos em algum pequeno grupo. Congregados, ou seja, pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não são membros. Desigrejados, eu não gosto desse termo, eu estou usando porque algumas pessoas vão se identificar. Desigrejados, aquelas pessoas que se consideram cristãs, né, evangélicas, mas naquele momento estão experimentando uma vivência, né, dizem que mantêm a fé, mas não frequentam a igreja. Essas pessoas podem participar também. Desviados podem participar, pessoas que sejam crentes, mas estão longe dos caminhos do Senhor, podem participar, e incrédulos, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, também podem participar de pequeno grupo. Quem não pode participar? Primeiro, membros ativos de outras igrejas. Então, se você pertence a uma igreja, você não pode participar de um pequeno grupo da Igreja Batista do Natal, a não ser que você seja residente da família daquela pessoa, onde o encontro vai acontecer. Aí, nesse caso, você pode participar. Mas se você é membro ativo de alguma igreja evangélica, você, né, a pessoa, não poderá fazer parte desse grupo, tá bom? A não ser com raras exceções, com autorização do pastor, né? Aí a gente pode ver aí o que está acontecendo, talvez conversar e, quem sabe, permitir. Mas o ideal é que membros de outra igreja não participem. E membros de outros pequenos grupos sem a devida autorização. Então, você tem o seu pequeno grupo, você vai para o seu pequeno grupo. Você não pode, semana passada eu fui em um pequeno grupo, essa semana eu vou em outro. Não. Você faz parte, é membro de determinado grupo e você frequenta aquele pequeno grupo. Você não pode ficar simplesmente mudando para lá e para cá dos grupos, tá certo? O que não devemos fazer em se tratando de pequeno grupo? Primeiro, mudar de pequeno grupo sem autorização. O pastor ele tem que autorizar, e tem que ser algo de fato que tem algum embasamento, tem que autorizar a sua mudança de pequeno grupo. Então, você não pode, por decisão sua e da liderança, decidir que você vai então mudar de pequeno grupo. Outra coisa que não pode, chegar constantemente atrasado ou faltar. Aquela pessoa que não tem compromisso, nem com o dia, nem com o horário. Não vai. Então, a pessoa que tem, né, que é inassídua, aquela pessoa que não frequenta, que vive faltando, então chega muito atrasado, como diz na hora do amém. Essa pessoa nós vamos chamar para conversar, para dialogar, saber o que está acontecendo. Lembra, pequeno grupo deve ser prioridade, tá certo? Então, se eu faço a minha feira no sábado e
no sábado eu tenho um pequeno grupo, eu vou fazer a feira mais cedo para dar tempo de chegar aí para o pequeno grupo, tá bom? Outra coisa que não pode, comentar fora do grupo o que se compartilha nele. É um problema sério e grave isso aí, certo? Não pode, nós fazemos parte de um determinado pequeno grupo e as pessoas podem se sentir à vontade para compartilhar algumas lutas pessoais e você falou no pequeno grupo, tem que deixar no pequeno grupo, tá bom? Você tem que ser discreto, amigo e fiel. Não pode compartilhar fora do grupo aquilo que foi compartilhado no grupo, a não ser que o líder ele entenda a necessidade de falar com o pastor, tá certo? Outra coisa que nós não devemos fazer, em se tratando de pequeno grupo, é você gostar tanto do pequeno grupo que deixa de perceber a necessidade de participar do grande grupo. Então, não, eu amo o meu pequeno grupo, mas não gosto de ir na igreja. É um problema também. Você deve frequentar os dois grupos, o pequeno grupo e o grande grupo. O culto do domingo e o dia em que o seu pequeno grupo tem um encontro, tá certo? Mas deixar de frequentar o grande grupo você não pode. E, por fim, ter uma atitude não colaborativa. O que é isso? É aquela pessoa que simplesmente está de corpo presente. Aquela pessoa que não participa, que não se envolve, que não coloca o coração, que não confia em ninguém, que não coloca seus dons e talentos à disposição do serviço daqueles irmãos. Então, essa pessoa que tem uma atitude não colaborativa também será chamada a uma conversa, tá bom? Então, também não pode... Eu estou tentando ligar o ar-condicionado porque está ficando quente aqui, mas não está ligando. Ligou? Ligou. Ter uma atitude não colaborativa não pode. O sucesso do pequeno grupo está na disposição dos membros de abençoar uns aos outros. Então, um grupo bom, muito mais do que um líder excelente, um líder, né, visionário, ou até mesmo que o pastor seja o líder daquele pequeno grupo, o sucesso do pequeno grupo está no engajamento dos membros do pequeno grupo. É isso que vai tornar aquele pequeno grupo bem-sucedido, abençoador. Como então se estrutura o encontro de um pequeno grupo? Nós falamos do pequeno grupo, falamos do grande grupo e falamos do encontro do pequeno grupo, né? O pequeno grupo, ele é a igreja que vivencia ser igreja 7 dias por semana, 24 horas por dia. E o encontro do pequeno grupo é aquele dia em que os membros do pequeno grupo se reúnem, então, para compartilhar, para orar, para buscar edificação e evangelizar. E como se estrutura, então, o encontro do pequeno grupo, né? Quando você sai da sua casa com sua família e vai até a casa, né, onde a igreja, onde o pequeno grupo é hospedado, onde eles se reúnem, onde se encontram, o que vai acontecer ali? O que vai acontecer ali é o seguinte, é o que nós chamamos dos 4 E's do encontro de pequeno grupo. São 4 momentos. Então, aquele momento que dura em média 1h30, ele se divide nos chamados 4 E's do encontro de pequeno grupo. Que é o encontro, a exaltação, a edificação e o evangelismo. Então, dentro daquele momento que nós chamamos de momento do encontro, 4 coisas acontecem. Acontece o encontro, que é o momento do eu para você, o momento da exaltação, que é o momento do nós para Deus, é o momento de edificação, que é o de Deus para nós, e o momento do evangelismo, que é nós para o mundo, para os incrédulos. Então, vamos falar de cada um desses momentos aqui de maneira específica. Então, vamos lá. Primeiro, o encontro. Falamos então que o encontro pequeno grupo tem 4 momentos: encontro, exaltação, edificação e evangelismo. O que acontece no encontro? O momento do encontro é um momento que a gente chama de quebra-gelo. É aquele momento que você está chegando, né? Às vezes você está trazendo as perturbações, né? Está trazendo dificuldades,
E esse momento é importante para que as pessoas se sintam à vontade, para que as pessoas se sintam disponíveis para orar, para conversar, para dialogar, para se abrir, né? É o que nós chamamos de quebra-gelo. É o momento de boas-vindas, onde as pessoas se abraçam, onde elas conversam, onde elas falam como é que estão as coisas, né? Aquele momento em que as pessoas estão se aproximando uma das outras, né? Esse momento do encontro, ele promove acolhimento e descontração. Principalmente se você tem pessoas que não são crentes no seu grupo, se tem incrédulo, né? Quando você tem aquele momento, vamos logo para a oração e para a palavra, vamos cantar logo. Não, é um momento que você vai conversar, e aí, como é que está você? Como é que está seu dia? Como é que está sua semana? Como é que estão as coisas? Às vezes é um incrédulo que as pessoas ainda não conhecem, então é um momento de alguém apresentar ou dele se apresentar. Então é um momento em que se promove acolhimento e descontração. Ele cria um ambiente amistoso e acolhedor. Sabe aquela postura defensiva, aquela postura de retraimento? Quando você está no momento do encontro, ela vai saindo, né? Porque o ambiente se torna amistoso, amigável, as pessoas que chegam armadas, né? Preparadas para uma reação ruim, porque estão com algum problema, elas começam a se sentir mais livres e mais abertas para poder compartilhar. Faz com que as pessoas se conheçam, porque o momento do encontro é um momento em que nós falamos sobre nós mesmos, né? Sobre nossos desejos, nossos sonhos, nossos conhecimentos, nossas habilidades, nossas histórias, né? Nós compartilhamos sobre nossos gostos. Então, o momento é um momento que as pessoas se conhecem. E é um momento em que existe a preparação para a participação, é o que nós chamamos de focalizar no encontro, tá certo? Então, quando eu estou no momento do encontro, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou chamando aquela pessoa que chegou no pequeno grupo, que veio trazendo suas dificuldades, seus problemas, seus anseios, e eu estou convidando essa pessoa a se concentrar naquele momento, a se concentrar naquilo que está acontecendo, né? Para que ela tenha a oportunidade, talvez, de compartilhar suas dificuldades e ser abençoada. Então, por isso que o momento do encontro é importante, porque ele vai preparar os crentes para participarem dos demais momentos, né? O que não se deve fazer no encontro? No encontro, normalmente, nós trabalhamos com dinâmicas, né? Nós emitimos um roteiro e dentro desse roteiro de encontro de pequeno grupo, vão algumas propostas do que fazer no encontro. E muitas vezes nós trabalhamos com perguntas, né? Nós trabalhamos com questionamento, coisas que levem as pessoas a refletirem, a falarem, nada que seja pesado ou desagradável. Por isso, quando você vai fazer alguma dinâmica ou alguma pergunta no grupo, algumas coisas você não pode fazer. Primeiro, você não pode fazer pergunta ou dinâmica que exclua alguém, né? Você vai exigir atividade física, né? Você vai fazer alguma coisa e precisa ter uma certa mobilidade. E dentro do seu grupo tem talvez uma pessoa idosa, talvez uma pessoa que seja portadora de algum tipo de deficiência, e isso vai então excluir aquelas pessoas. Então, nunca faça no seu encontro de pequeno grupo alguma pergunta ou dinâmica que você vê que alguém não vai participar, tá bom? Segundo, que constranja alguém, né? Que force a pessoa a falar sobre situações dolorosas, falar sobre questões muito pessoais. Talvez mais para frente ela tenha essa possibilidade, se sinta à vontade para isso, mas esse não é o momento para a pessoa colocar dor para fora, né? Então, não constrange as pessoas, né? Não faça perguntas que possam levar as pessoas ao constrangimento, talvez perguntas de cunho mais íntimo, muito íntimo, relacionadas à vida conjugal ou a cuidado de filho. Talvez não seja um momento de você levantar essas questões. Terceiro, não faça pergunta ou dinâmica que desencoraje, né? Você vai fazer uma pergunta e você vai levantar a pergunta para o grupo. Você sabe quem foi quem foi o primeiro filho de Moisés? Ou o nome
do primeiro filho de Davi? Ou o segundo filho de Abraão? Então você vai fazer perguntas que vão exigir um conhecimento que as pessoas não têm, talvez. Então isso vai desencorajar. Segundo não, é o quarto, né? Quarto ponto. Não faça pergunta ou dinâmica que compare quem é melhor ou quem é maior. Quem é mais inteligente? Quem é mais isso? Em que a pessoa se sinta comparada com outra pessoa. Tem que ter cuidado. Então, evite esse tipo de pergunta. Ou então, por fim, pergunta ou dinâmica que possa, por alguma razão, causar humilhação. A pessoa se sinta constrangida e humilhada. Não faça esse tipo, né? Como foi que você foi ferida pelo seu marido, né? Ferida espiritualmente ou emocionalmente? Seu marido já lhe traiu? Então, assim, você já foi traída, você já foi enganada, você já foi roubado. Então, assim, evite perguntas que possam levantar essa questão da humilhação para as pessoas, tá certo? Quais são as orientações essenciais para o momento do encontro? Primeiro, simplicidade e objetividade. Não queira ser complexo, demorado, seja simples e seja objetivo, né? Esse é um exercício no início do pequeno grupo que deve demorar o menor tempo possível, tá certo? Então, simplicidade e objetividade. Se você vai fazer algum tipo de atividade no encontro que vai demorar para explicar, mude a atividade. Por isso que, em se tratando de orientação geral, dentro do roteiro de pequeno grupo, nós sempre mandamos alguma pergunta que seja rápida, para que as pessoas também não percam tempo elucubrando aí sobre as normas de participação na dinâmica que o líder trouxe, tá certo? Então, simplicidade e objetividade. Não explique nem aplique, tá bom? Vai explicar, eu vou fazer a pergunta aqui. Qual a cor que você mais gosta? E você então vai explicar, gente, cor é isso, é a luz incidindo sobre determinada superfície. Então, nada que envolva explicação profunda e também não aplique no final. Não queira fazer aplicação, tá certo? Então, se for dinâmica, se for pergunta, se for questionamento, faça algo que não necessite de grandes explicações e nem aplicação, tá bom? Outro, comece dando exemplo. Comece fazendo você. Porque quando você dá o exemplo, você diz a expectativa daquilo que você está pretendendo, tanto com relação ao que eles vão fazer, quanto ao tempo que vai durar, certo? Se você vai fazer um exercício de levantar alguma questão e você pede para a pessoa que fala mais do seu pequeno grupo, aí todo mundo, a tendência vai ser seguir aquela pessoa que fala mais. Então você começa dando exemplo, falando pouco, tá bom? Não critique nem ataque. Se foi dada uma resposta, alguma coisa que pode ter desagradado alguém, ou ter falado de uma maneira que você não esperava, não lance críticas e nem ataques contra, por exemplo, o gosto da pessoa. Qual a música que você gosta? Aí vai alguém abençoado dizer que gosta de funk, né? Enfim, aquele gosto não se discute, gosto se lamenta. E no seu pequeno grupo tem alguém que gosta de funk. Então não lance uma crítica, um ataque, não vai querer dar lição de melodia e de compasso, nota musical, acorde num momento desse. Então não critique nem ataque, tá certo? Use o bom humor sem ridicularizar. Então torne esse momento um momento prazeroso, um momento engraçado, um momento divertido, mas sem humilhar as pessoas, tá bom? É como aquela situação do funk, né? Você pode fazer um gracejo, pode fazer uma piada com muito jeito, né? Se você tiver essa habilidade, senão é melhor ficar calado, tá certo? Mas sem ridicularizar o gosto da pessoa, né? Controle o tempo. Para o encontro, como eu falei, que é o primeiro momento do pequeno grupo, é um momento que deve ser curto, você tem que controlar o tempo e às vezes a gente tem que dar aquela observada. Irmão, por favor, seja mais objetivo. Vamos tomar mais cuidado com o tempo, viu, gente? Porque todo mundo quer falar. Então, você tem que saber ter a habilidade de controlar o tempo. Estimule a participação, sem forçar a barra. A pessoa tem que querer participar. Se ela não quer participar, você não obrigue.
Você pode estimular. Vamos lá, meu irmão, vai ser bom, vai ser massa, você vai ver que você vai gostar de falar e as pessoas também vão ter a oportunidade de lhe conhecer. Mas não force isso, tá certo? Segundo momento do pequeno grupo, nós tivemos o momento do encontro, que é o momento do quebra-gelo. Nós temos agora o momento da exaltação. O momento da exaltação é o momento de agradecer a Deus. O nome já fala, o momento de adorar, de bendizer ao Senhor. Existem várias maneiras de você trabalhar isso, não apenas com música. Música é o que normalmente as pessoas fazem, mas necessariamente não precisa ser música, né? Você pode escolher músicas, agora músicas que sejam congregacionais. Pequeno grupo não é lugar para especial, tá bom? Não é lugar para uma pessoa cantando, é um lugar onde todas as pessoas vão ter a oportunidade de cantar. Então, canto congregacional é aquele canto que facilita a participação. O hino conhecido com um compasso agradável, com um tom agradável, com uma melodia boa, então as pessoas vão ser estimuladas a participar. Se você pega uma música aí complicadíssima, a letra longa, cheio de, enfim, de lero-lero, de floreio, aí só você canta e canta mal. E a galera, você, vamos lá, gente, vamos lá, todo mundo. Ah, não, ninguém cantando, só você. Por quê? Porque a música não foi bem escolhida. Então, escolha músicas congregacionais. Você pode ter também, junto com o seu pequeno grupo, ter um livro de cânticos, né? Que pode ser ou o cantor cristão, ou o hinário para o culto cristão, ou algum que vocês mesmos vão construir, né? Agora, vocês também podem usar outras maneiras de adorar, né? Pode ser a leitura de um salmo, pode ser um agradecimento público a Deus por alguma coisa que ele tenha feito, pode ser escrever algum poema e trazer na semana passada, uma frase, enfim. Você pode fazer de várias maneiras, né? Se for música, cante no máximo 2 músicas, porque esse momento também é um momento que precisa ser passageiro e com uma certa rapidez, por isso você tem que tomar cuidado com o tempo, né? Você não vai querer pegar aquelas músicas do Diante do Trono, que a música é 2 minutos, o improviso é 10 minutos, então você vai passar lá 10 minutos improvisando e não sai daquilo, e meu pai, papai, paizinho, papai, papaizão, papai e papaizinho, papai, 10 minutos papai, não sai do papai. Então toma cuidado com o tempo, tá certo? Mas vamos lá. O que não fazer na exaltação? Primeiro, ir para o momento sem preparação. Então, quando você teve o encontro, quebra-gelo, agora vamos iniciar o momento de exaltação. Você vai fazer isso de maneira preparada, pensada, planejada. Então, você já tem que saber qual é a música, ou então o que vai ser feito, qual salmo vai ser lido, como vai ser lido, vai ser aquela leitura responsiva, como vai ser, né? Todo mundo vai ler, cada um vai ler um versículo, vão repetir determinado versículo, então você já vai para o momento da exaltação planejado. Outra coisa que você não deve fazer é cantar música que ninguém conhece, certo? Você vai, canta aquela música que só é hit parade, só é preferência no seu rádio, no seu celular, ninguém mais conhece. Isso também, não faça isso. Lembra, as músicas devem favorecer a participação de todas as pessoas. Segundo, terceiro, criticar os que não cantam bem. Então você está no momento daquele momento de exaltação, todo mundo cantando, né? Envolvido lá no momento de exaltação, e tem aqueles irmãos que assim cantam muito mal, que não conseguem acertar uma nota. E você então diz, vamos lá, ó galera desafinada, ô misericórdia, papai do céu, esse louvor não vai chegar não. Então não critique aqueles que não cantam bem. É um momento que todo mundo tem que participar e precisa participar. E outra coisa que você não pode fazer é escolher músicas com doutrinas ruins. Você pega aquela pior música do pior cantor e você então leva para a cela. Ou para a cela, pode ser para a cela, melhor para a cela do que para o pequeno grupo. Eu ia falar cela. Escolha músicas com boas doutrinas, de gente crente, tá certo? Não pega a música daquele que já casou 20 vezes, né? Não pega aquela letra herética, tipo esses que vocês sabem, os cantores aí que cantam umas bobagens grandes por aí. Então tenha muita preocupação, porque uma das habilidades da música é ensinar.
E tudo que você não quer como líder do pequeno grupo, ou participante do pequeno grupo, é que o seu pequeno grupo seja orientado biblicamente de maneira errada. Então, escolher músicas com doutrinas ruins, nem pensar. Quais são as orientações essenciais para a exaltação? Primeiro, deve ser participativo. Então, por isso, você tem que preparar tanto a música, se for leitura bíblica, tem que ser algo que propicie a participação de todos. Uma dica que eu daria, se você tem um pequeno grupo com crianças, é além de 2 músicas que os adultos cantem, você levar uma música para a criança. Né? Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura. Adulto canta e criança também canta esse tipo de música. Né? Então, isso facilita se você tiver criança pequena. Se tiver violão, se alguém for levar um violão, afine antes, né? Já chega com material, com o instrumento aí preparado e afinado. Esse momento pode ser a leitura de um salmo, uma poesia, uma palavra de agradecimento, tá bom? Se você quiser também, você pode usar algum tipo de aparelho sonoro. Você tem um som na sua casa, né? Aquelas caixinhas musicais e você faz um repertório com 2 músicas e vocês podem cantar ouvindo aquilo, ou então se for um playback, não tem nenhum problema, tá certo? Vocês também podem, por exemplo, se dividir para orar, para fazer um tempo de oração, de agradecimento, exaltação a Deus, pode ser feito também. E o que você precisa ter cuidado é relacionar o momento de exaltação com o momento de edificação. Então, a exaltação é o momento onde nós encontramos com Deus e nos preparamos para Ele se encontrar conosco, tá certo? Então, você vai preparar um momento de exaltação, faça a preparação fundamentado no momento da edificação. Se vai ser um momento em que nós vamos compartilhar, como por exemplo, sobre a necessidade de orar mais, você pode escolher músicas que falem sobre oração. Se a mensagem, o sermão, a reflexão da edificação vai tratar sobre evangelismo, você pode escolher músicas que falam sobre a missão da igreja de evangelizar, né? Missões. Então, esse é um momento de exaltação e de edificação. Um momento de exaltação preparando para o momento de edificação. E o que é então o momento de edificação? O momento de edificação é um momento que ocupa mais tempo dentro do encontro de pequeno grupo, tá certo? E ele é sempre conduzido segundo a orientação pastoral. O líder ele não vai preparar um estudo novo para levar para o pequeno grupo, né? Quem vai dar essa orientação, quem vai conduzir isso é o pastor da igreja, que normalmente a gente faz isso com base no sermão que foi pregado no domingo. Então, no sábado, por exemplo, um pequeno grupo que se reúne vai estudar, vai tratar, falar sobre o que foi pregado no domingo anterior, tá certo? Por isso que a gente diz que é conduzido segundo a orientação pastoral. Não é uma pregação e nem uma aula. Então, por mais que o momento da edificação ele seja fundamentado na pregação de domingo, o líder não vai pregar novamente o sermão. O objetivo não é esse. O objetivo é que os irmãos do pequeno grupo tenham ido para o encontro do grande grupo, no culto de domingo, tenham ouvido a reflexão e estejam então hábeis, capacitados a compartilhar sobre aquilo que ouviram. O que o líder pode fazer é chamar atenção para alguns pontos mais essenciais, mas não é uma pregação e nem uma aula. É o tempo de aplicação da palavra de Deus à vida do cristão. Então, o momento de edificação é isso. Você ouviu a pregação de domingo. Como essa palavra falou ao seu coração e como você deve colocá-la em prática. Essencialmente, o encontro da edificação é esse propósito, esse objetivo. O que nós queremos é que as pessoas falem sobre as decisões que devem ser tomadas com relação àquilo que ouviram no domingo anterior, com relação à palavra de Deus. Então, é o tempo de aplicação da palavra de Deus à vida do cristão. O que você deve fazer é estimular a participação. Lembrando, você não pode forçar, mas o que você vai fazer? Estimular. As pessoas precisam ser estimuladas a participarem desse momento. O que não fazer na edificação? Primeiro, não pregue novamente o sermão. É muito chato ouvir um sermão que já foi pregado no domingo passado, certo? Então, não pregue novamente o sermão.
não pregue algum estudo bíblico. Gente, essa semana Deus falou no meu coração com relação a Gênesis capítulo 1. Eu preparei um estudo e trouxe aqui para vocês. A gente não vai nem falar do culto, não. Você não vai preparar um estudo bíblico para dar no pequeno grupo. Terceiro, não debata questões doutrinárias. Também não é o espaço adequado para debater doutrina. Jesus ele nasceu da Virgem Maria. Maria era virgem? Não é o lugar para debater sobre a virgindade de Maria. Não é para debater também sobre temas, questões doutrinárias. Esse não é o objetivo da identificação. Não foque em você, mas no grupo. Então, você vai ter o seu momento de fala. É importante que o líder fale, como eu falei, até primeiro, para que ele possa orientar a participação dos demais. Nem sempre no momento da edificação ele vai fazer isso, até porque existe um dinamismo, né? Não tem assim, fale você, agora você, do lado. Não existe isso, pelo amor de Deus. Não existe esse tipo de dinâmica no momento da edificação. No momento do encontro, você pode, a partir de mim, aqui para a esquerda ou para a direita, né? Vamos lá, cada um vai falar. E se a pessoa não quiser falar, pode deixar à vontade. Mas você pode indicar uma ordem. Mas no momento da edificação, não. Você levanta os pontos, você abre a discussão, você abre o diálogo, mas você deve deixar aí livre para as pessoas se colocarem. Tá certo? Então não foque em você, foque no grupo. A pessoa muitas vezes está falando olhando para o líder do pequeno grupo. Não é para ela falar com o líder, é para ela falar para o grupo todo, né? Então, se alguém só fala olhando para o líder, você pode dizer, meu irmão, lembre que você aqui está compartilhando com um grupo todo. Então, fale com a gente. Não fale só para mim, não. Fale com todo mundo. E você assim também. Não foque só em uma pessoa. Olhe e se dirija a todo o grupo. E, por fim, não force ninguém a falar. A pessoa não quer falar, deixe à vontade. Né? O que você faz? Você não está bem para falar naquele momento? Não fale. Vai chegar um momento que você vai ter essa disposição, tá certo? Quais são as orientações essenciais para a edificação? Preparar-se adequadamente, tá bom? Então, o líder, né? Não apenas o líder, mas também os liderados. Preparação adequada o quê? É ir para o culto, assistir o sermão de domingo, muitas vezes fazer anotações. Durante a semana, estar orando por aquilo que foi ensinado, estar orando pelo grupo. Isso é ir preparado para o encontro, para o momento de edificação. Tá certo? Não é só para o líder, todo mundo. Eu não sou líder do pequeno grupo, mas essa semana aqui que eu fiz, pastor pregou domingo, eu vou essa semana pegar minhas anotações, ou então eu vou entrar no site, daí no Facebook da igreja, no YouTube, vou assistir novamente aquela mensagem, porque ela falou muito ao meu coração, e eu vou fazer minhas anotações, né? E no encontro, então, eu vou chegar preparado. Tem gente que chega no encontro e o líder pergunta assim, e aí, queridos, como Deus falou no seu coração com a mensagem de domingo? A pessoa nem lembra o que foi pregado domingo, certo? Nem lembra. Por isso que a orientação geral para a liderança de pequeno grupo é que esse momento ele seja principiado com a abordagem de os pontos essenciais do sermão pregado, tá certo? Outra orientação, seja sensível à fala do próximo. Então, alguém está falando, não fique brincando, não fique fazendo gracejo, não fique com conversa paralela, preste atenção naquilo que a pessoa está falando, tá certo? Então, sejam sensíveis à fala do próximo. Mesmo que pareça uma coisa absurda, mesmo que pareça não tem nada a ver com o que foi dito, mas a pessoa está falando. Tenha o cuidado de ser sensível a ela. Outro, mantenha o foco no tema. Isso é muito comum. As pessoas começam falando sobre ponte e acabam falando sobre viaduto, não é? Começam falando sobre palito de fósforo, terminam falando sobre árvore. O que nós precisamos fazer é manter o foco no tema, naquilo que estamos falando. O que Deus tratou conosco no domingo passado e como Deus então tem trabalhado na minha vida. A edificação deve continuar após o encontro do pequeno grupo.
Então, muitas vezes, o que vai acontecer? A pessoa vai abrir o coração em relação a alguma dificuldade, motivada pela reflexão da palavra, ela vai abrir alguma coisa. Durante a semana, as pessoas têm um compromisso de orar, talvez de entrar em contato para manifestar o apoio, compaixão, carinho, dizer, meu irmão, fique firme que nós estamos aqui orando por você. Hoje nós oramos por você. Então, lembra que eu falei que o encontro ele acontece uma vez na semana, mas o pequeno grupo acontece todos os dias da semana? É isso que eu estou falando. Então, durante a semana, o que acontece? Edificação. Então, as pessoas vão se edificar durante a semana. Questões delicadas na edificação, né? Como eu estou falando, quando você permite que as pessoas abram o coração e compartilhem suas dificuldades, muitas coisas podem surgir, tá certo? Nesse momento em que as pessoas são confrontadas pela palavra, elas percebem que existe entre aquelas pessoas uma certa maturidade, confiança para abrirem o coração. O que acontece? Questões delicadas e confissões inesperadas podem acontecer. A pessoa pode simplesmente dizer, gente, quero dizer o seguinte, quando eu era criança fui abusada por um tio da minha família. E isso marcou minha vida até hoje. Pode ser que aconteça isso. Ou então pode ser que o marido chegue assim e diga, diz, olha, a minha esposa não veio hoje para o nosso pequeno grupo porque nós estamos pensando em nos separar. Então, questões delicadas, elas podem surgir e normalmente surgem, né? Gente, é o Espírito que está trabalhando no coração daquelas pessoas, né? O Espírito que vai conduzindo. E muitas vezes o Espírito leva para situações que são inesperadas e muitas vezes naquele momento nós sequer sabemos como responder. O que você faz? Primeiro, você tem que ter o cuidado com comentários simplistas e chavões evangélicos, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Isso é besteira, ora que melhora, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas simplistas. Eu vou orar e tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Então, evitar comentários simplistas e esses chavões evangélicos, essas respostas prontas, né? Sabe aquelas mensagens que você recebe de WhatsApp, que a pessoa recebeu, nem leu e repassou e você recebe? Pronto, muitas vezes é assim o exercício da nossa compaixão. É como essas mensagens de WhatsApp que a gente recebe. Aquele quadradinho que alguém fez, que a gente nem sabe quem é. Deus abençoe o seu dia, obrigado por você existir, amém. Aí manda, alguém copia, manda para você e você vai encaminhando. Muitas vezes as nossas relações com as pessoas são simplórias como esses bilhetinhos que são encaminhados. Esse momento é um momento importante. A pessoa está se abrindo porque ela está precisando de cura. E ela está se abrindo porque ela está dando algum espaço para as pessoas, de alguma maneira, serem instrumentos de Deus para fazer alguma coisa. Então, cuidado com o comentário simplista. Tá certo? Leve a sério tudo que for compartilhado. Não leve na brincadeira, tá bom? O momento de edificação não é o momento da descontração, é o momento do encontro, do quebra-gelo. Ali você ri, ali você, né, faz piada. O momento da edificação, falou algo sério, leva a sério e está sendo dito. Vou dar um exemplo, né? Você tem um pequeno grupo, nesse pequeno grupo tem alguns casais e alguma coisa tal, tem um casal que diz assim para a mulher, mas eu queria dizer para minha esposa que eu a amo muito. E outro casal na frente, o marido vira para a mulher e diz, eu também queria dizer para mim que eu te amo. E aí a mulher vira e diz assim, que mentira, rapaz, tu nunca falou isso para mim. A tendência é as pessoas levarem na brincadeira. Mas por trás desse comentário cheio de graça, pode estar realmente um casamento que está precisando de cuidado. Então, leve a sério o que for compartilhado. Algumas questões deverão ser tratadas em outro momento, talvez não ali, ou então repassadas para o pastor. Tá certo? Às vezes são questões complicadas que um encontro de edificação, aquele momento não vai dar conta. Então, você diz, gente, eu acredito que a gente não vai conseguir, nesse momento, dar a ajuda necessária.
Então, eu vou entrar em contato com você, a gente vai conversar e vai ver uma melhor maneira de lhe abençoar. Tá certo? Então, talvez seja o momento de levar isso para outro momento. E o último momento do pequeno grupo, do encontro do pequeno grupo, é o momento do evangelismo. O que é o momento do evangelismo? Na verdade, ele é um momento que podem ter várias características, né? Primeiro, pode ser um momento de oração pelos incrédulos. O que nós falamos, né, sobre evangelismo a partir do pequeno grupo, é que o evangelismo do pequeno grupo, ele inicia com aquilo que a gente chama de listas de oração. Então, todas as pessoas que fazem parte do pequeno grupo, elas compartilham o nome de pessoas que vão receber oração pelos demais membros do pequeno grupo. E pode ser um momento de evangelismo se não tem ninguém visitando o pequeno grupo, né? Pelo menos é um momento de oração pelos incrédulos. Segundo, se tem alguém visitando o pequeno grupo que é um incrédulo, pode ser um momento de alguém testemunhar do seu encontro pessoal com Cristo. Pode ser uma palavra evangelística no final, né? Momento do evangelismo. Diz, olha, queria ler aqui um versículo, e ler um versículo que fala sobre a necessidade da pessoa ter um encontro pessoal com Jesus. Pode ser um apelo à decisão por Cristo. Tem alguém no pequeno grupo que já foi evangelizada, já ouviu o evangelho várias vezes, que tem sido assídua, talvez seja o momento de você se virar para essa pessoa e falar, olha, por que você hoje não toma a decisão de caminhar ao lado de Jesus, de se arrepender dos seus pecados e se entregar a Ele? Pode ser também um momento de apelo à decisão por Cristo, né? E é também o momento da lembrança da missão do pequeno grupo, multiplicar discípulos de Cristo. Então, o que nunca vai faltar no momento do evangelismo é oração pelos incrédulos e a lembrança da missão do pequeno grupo, que é multiplicar discípulos, tá certo? Testemunho vai ter o tempo certo, palavra evangelística vai ter o tempo certo, apelo à decisão por Cristo vai ter o tempo certo, mas oração e a lembrança da missão do pequeno grupo, todo encontro tem que ter. Orar pelas pessoas que não conhecem a Cristo, orar por missões e a lembrança de que a missão do pequeno grupo é alcançar incrédulos, certo? O que não fazer no evangelismo? Não forçar a decisão, né? A pessoa está lá, é incrédula, e então o líder vai fazer um momento de evangelismo e a maneira como ele faz é a seguinte: você quer aceitar Jesus? Ela diz, quero não. Mulher, aceita, é muito bom. Quero não, hoje não. Aceite, você vai morrer amanhã sem Cristo, viu? Quero não. Então não force decisões, tá certo? Faça o apelo, ore pela pessoa, né? Convide ela a ter um encontro com Jesus, mas não force. Não se iluda com a assiduidade dos incrédulos. O incrédulo está 1 ano frequentando um pequeno grupo. Precisa de conversão. Precisa ser impactado com o evangelho de Jesus. Então, assiduidade não é salvação, tá certo? A pessoa pode passar 20 anos indo para um pequeno grupo, tem gente que passa a vida indo para a igreja e nunca se converte, vai para o inferno passando a vida sendo dizimistas, tá certo? Seja simpático com os incrédulos, mas seja bíblico. Tá bom? Seja bíblico, seja simpático, trate-os bem, mas não abra mão do que diz a palavra. Tá bom? Mas quer dizer que se eu me tornar crente, eu não vou poder mais ter relação sexual com minha namorada? Realmente não vai mais não. Então seja simpático, mas seja bíblico. Evite discussões tolas com crentes incrédulos. Às vezes o momento de evangelismo é aquele momento que a gente fala besteira. Começa a falar sobre isso, não, porque calvinismo, arminianismo, não sei o que, tal, ora sim, ora... Evita a discussão tola com crente e incrédulo, né? Quais são as orações essenciais para o evangelismo? Primeiro, fazer a lista com os nomes para oração. Cada membro compartilhará o nome das pessoas que deseja conduzir a Cristo. O pequeno grupo, ele já começa se reunindo com a distribuição dessa lista de oração. E todos os encontros, no final dos encontros, a oração por essas pessoas, tá certo? Então você faz as listas e cada pessoa então entrega o nome das pessoas que deseja conduzir a Cristo. Essas listas elas são compartilhadas, o líder ele compartilha o nome da pessoa que pede oração e os incrédulos que ela quer alcançar
para Cristo, né? E outras pessoas podem ser alvo de oração, inclusive podem frequentar o pequeno grupo, mesmo não estando nessa lista. Então, essa lista não é a lista de festa VIP, não, que só pode aquele grupo. Não, outras pessoas podem ser acrescentadas, podem ser tiradas dessa lista sem nenhum problema. A pessoa não estava na lista e pediu para o pequeno grupo, pelo amor de Deus, vá, pode ir, não tem problema. Ela vai fazer o que? Ela vai para o pequeno grupo e vai fazer parte agora da lista de oração. Evangelismo é uma questão de oportunidade. A pessoa está lá, está disponível. Rapaz, vamos para um encontro do pequeno grupo hoje? É tão bom, a gente se reúne, a gente canta, a gente conversa. Vamos! É uma questão de oportunidade de você conduzir as pessoas e você pregar o Evangelho. Então, o que você vai fazer? Tão logo seja possível, comece a levar os incrédulos para o encontro do pequeno grupo. Pode levar, não tem problema. Não, pastor, só pode depois de 6 meses. No primeiro encontro, a pessoa já quer ir? Pode levar, não tem problema. Tá certo? Quando investir em evangelismo? O evangelismo, o investimento no evangelismo é feito desde o início, através das listas de oração e dos convites de participação. Então, desde o início, você já pode começar com o seu pequeno grupo a trabalhar o evangelismo. Como? Fazendo o que eu disse, através das listas de oração e dos convites para participar. Todos os membros do pequeno grupo devem compreender a necessidade do preparo adequado para receber os incrédulos. Por isso, toda semana se deve tratar sobre o tema evangelismo. É precioso quando o incrédulo decide participar de um pequeno grupo, do encontro de pequeno grupo. É algo muito precioso. Então, quando as pessoas chegam no seu encontro e veem que tem uma pessoa diferente, qual é a atitude? É dar atenção a essa pessoa que não faz parte do pequeno grupo. Entendeu? Com amor, com carinho, não é com adulação. É com carinho, com interesse. Não é seu nome, né? Poxa, que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe. Então, isso é missão do pequeno grupo, abraçar esses incrédulos, tá certo? Bom, nós queremos encerrar a parte 3 do nosso estudo nesse momento. Nós vamos aqui, semana que vem, vamos falar sobre o ponto 7 do nosso estudo, que é o pequeno grupo, evangelismo pessoal. Mas eu queria já, antes de nós orarmos, agradecer a sua presença aqui, lembrando que amanhã, às 16 horas, tanto virtualmente quanto presencialmente, teremos o nosso culto. Estamos estudando aí as parábolas do Mestre, histórias e lições, as parábolas do Mestre, tá certo? Eu queria agradecer a sua presença comigo até esse momento, que Deus lhe abençoe e esteja em oração conosco para nós então conseguirmos aqui na nossa igreja implantar esse trabalho tão excepcional que é o trabalho com pequenos grupos. Tá certo, queridos? Vamos orar, agradecer a Deus. Paizinho, eu te agradeço em nome de Jesus por esse tempo nessa tarde com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe e edifique ricamente segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe. Um ótimo sábado para você. Nos vemos.